Falamos no bloco anterior sobre as queimadas na Europa. E aqui no Brasil, com a chegada do período mais seco do ano, aumenta também o risco de queimadas em áreas de vegetação, especialmente as margens de rodovias e terrenos baldios, o que traz impactos para a saúde e segurança. Quem traz mais informações sobre esse assunto para a gente é o meu xará, o repórter Eduardo Góes. Boa tarde, Edu. Olá, uma boa tarde para vocês aí no estúdio, uma boa tarde para quem nos acompanha agora no TJ Aparecida. Realmente essa época do ano é uma época bastante propícia a focos de incêndio, a queimadas, mas tudo isso só acontece também porque as pessoas muitas vezes provocam isso. Para conversar um pouco mais a respeito desse assunto, eu quero conversar agora com o Tenente Lucas Carino. Tenente, seja muito bem-vindo ao TJ Aparecida. Primeiro, por que essa época do ano é considerada por muitas pessoas como uma época bastante propícia a incêndios e a focos de queimadas no Brasil inteiro? Boa tarde para o senhor. Uma boa tarde. Primeiramente, agradecer a oportunidade do Corpo de Bombeiros estar trazendo essas orientações à população. É de suma importância para que a gente evite em diversas situações. Bom, primeiramente, o período de junho a outubro, conhecidamente um período de estiagem, em que há o aumento da temperatura e a diminuição da quantidade de água no ar, a umidade do ar. Então, é um facilitador, é um período em que é facilitado as ocorrências de incêndio florestal. Então, em muitos locais, a incidência de vento é um pouco maior nesse período e facilita os braseiros, independendo da situação, caminharem com mais facilidade pelo ar. Pega uma vegetação seca, baixa umidade do ar, alta incidência de sol, facilita muito o incêndio florestal, né? Agora, teria, por exemplo, dicas que o senhor pudesse dar para a gente, para as pessoas evitarem a propagação de focos, né? Tipo, por exemplo, vou evitar de jogar uma bituca de cigarro. Dicas nesse sentido para que quem está nos assistindo também possa se precaver um pouco mais. Com certeza, a gente consegue dar algumas orientações com relação a isso. Primeiramente, as orientações básicas: evitar jogar bituca de cigarro no chão, evitar que se jogue materiais de vidro em ambiente com mato seco, porque a gente acaba vendo o efeito lupa em muitas situações. O sol incide no vidro, que incide no mato seco e vai a ocasionar ali a ignição e gerar um incêndio florestal. Outra dica que a gente dá também: não realizar a soltura de balões, tendo em vista que é crime. O balão a gente não consegue controlar para onde ele vai. Em muitas situações ele cai sobre terrenos com o mato seco, cai em cima de residências e tudo mais, então a gente perde o controle desse incêndio. Outra dica que a gente consegue dar em pessoas que moram em regiões mais afastadas da cidade, que desejam fazer uma fogueira, seja para algum alimento, seja para se esquentar. Retire o mato seco em volta do local onde a pessoa vai fazer a fogueira, porque o braseiro pode, através do vento, vir a cair nesse mato seco, gerando incêndio florestal também. Outra situação e dica que a gente pode dar para as pessoas para que diminua a proporção desse incêndio: em volta das suas casas, façam um acero. Alguns metros de distância ao entorno da casa, retire a camada de a matéria orgânica, para que, se em algum momento um incêndio florestal venha a caminhar na direção da sua casa, ele não chegue na sua residência. Fazer a mesma coisa em volta de estradas, a mesma coisa em volta de cercas, são dicas que a gente consegue dar. Outra situação que a gente consegue falar também é com relação à taxa de incêndio florestal. De acordo com estudos, 99% dos incêndios florestais que acontecem no Brasil são provocados. Apenas 1%, menos de 1%, seria através de bituca de cigarro e coisas que seriam involuntárias. Então, se a pessoa vai fazer a queima de lixo, não fazer isso em um local que tenha mato seco em volta. Se a pessoa vai fazer uma fogueira para se esquentar, não fazer isso em locais em que tenha mato seco em volta. E o principal: para quem quer fazer a limpeza de terreno, não faça. Não faça dessa maneira, pode perder a mão no tamanho do incêndio, pode haver uma incidência maior de ventos nesse momento em que está fazendo e perde a noção também do tamanho do incêndio. Então são dicas que a gente consegue dar que ou se evite de acontecer um incêndio ou se eventualmente for acontecer que seja controlado.
Agora, muitas vezes as pessoas têm dúvidas em que as situações pode de fato chamar o corpo de bombeiros, né? Como que a pessoa pode identificar que ela está diante de um incêndio que não é possível que ela controle de uma maneira sozinha aquela situação e que de fato ela tem que chamar o corpo de bombeiros, pedir ajuda? Em qualquer situação que a pessoa se sentiu insegura e viu que não há possibilidade de controle por ela mesma, aciona 193. Independentemente da situação, se é um incêndio de pequena proporção, um incêndio de grande proporção, faça o acionamento do 193 e evite, ao máximo, você ir lá e fazer o combate. Pode se machucar, pode inalar fumaça tóxica, a fumaça em detrimento do incêndio. Então a gente solicita que sempre que visualizar algum foco de incêndio, pequeno ou grande, faça o acionamento do 193. Uma outra orientação que a gente dá à população também, a parte de todos se fiscalizarem. Viu que alguém está colocando fogo no mato? Ligue 190. Ligue 190 para que a viatura possa ir até o local, indagar a pessoa, fazer o questionamento se é correto, se é permitido o que a pessoa está fazendo naquele local. Muito do que a gente consegue evitar de incêndio florestal é a partir de denúncias. E se não há denúncias, a gente não consegue fazer com que aquela pessoa que esteja cometendo isso pare de fazer. Então, solicito à população que ligue 193 imediatamente assim que identificar um foco de incêndio e, se porventura vislumbrar alguém colocando, faça a ligação através do 190 para que o policiamento consiga ir até o local e impedir que aconteça, né? Ok, tenente, muito obrigado pelas informações, parabéns pelo trabalho que vocês realizam no Brasil inteiro. E para quem está nos acompanhando, fica aqui os esclarecimentos que o Corpo de Bombeiros dá para a gente, atenção a todo tempo e, claro, ligue nos telefones indicados. Eu deixo com vocês aí no estúdio, uma boa tarde para vocês.